Então, já que falou do pós-moderno, então assim, depende da formação que você da caracterização que você está dando, né, pro termo. Depende da caracterização que você está dando pro termo. Para não gerar confusões, eu tô falando de abacate, você tá falando de abacaxi e a gente tá falando como se fosse a mesma coisa quando não é a mesma coisa. Então, quando eu dou a caracterização da pós-modernidade, eu dou a partir do Lyotard, que foi o primeiro que eu li. Só que depois eu percebi que todo mundo que bate com orgulho no peito e diz eu sou pós-moderno mesmo, normalmente eles têm uma caixa padrão de convicções, uma caixa metanarrativa de convicções, tá? A caixa que ele tem de convicções padrões é: as pessoas acreditam demais na capacidade racional e isso é ruim. As pessoas usam a razão como instrumento de dominação. Nós temos que discutir a partir do ponto de vista de quem sofre. Nosso processo de aumentar a consciência das pessoas tem a ver com aumentar a consciência de quanto que você é abusado para você se rebelar ao abuso, certo? Essas são as convicções em geral que circundam o que eu chamo de pós-modernismo. Por que essas pessoas tendo essas convicções, elas me incomodam? Porque, veja, nem sempre o cara que está sendo numa situação social que ela está em desvantagem, nem sempre esse cara está sendo o correto do rolê de alguma coisa que a gente encontra em sociedade. Eu digo isso com uma clareza muito grande porque eu trabalhei já na defensoria pública, eu já trabalhei como advogado, e eu sei que nem sempre o cara que tá na parte mais fraca da disputa de alguma coisa, ele é o bonzinho do rolê, certo? E normalmente o pós-modernismo vem com essa ingenuidade de que sempre a parte mais fraca é o bonzinho do rolê. Como a gente estava falando aqui no início acerca dos professores. O professor em relação à administração pública é o professor que é claramente a parte mais fraca. Claramente. Claramente. Isso significa que sempre em discussões acerca de salário, de não sei o que e tal, a gente sempre tem que ficar do lado de passar pano pro professor, nem sempre, nem sempre. E eu digo isso que agora eu posso dizer com lugar de fala, tá certo? Agora eu posso dizer com lugar de fala. Nem sempre a questão é, não, deixa o professor chegar um pouquinho atrasado, porque aí quem se prejudica não é a relação, não é o professor de administração. É se você ficar passando pano para o professor que não aparece na hora para dar aula, quem é prejudicado é o aluno, que esse sim é a parte mais fraca da relação, né? Então as relações são complexas e tal, e às vezes nessas simplificações dicotômicas, onde navega o pós-modernismo, né, sem olhar o concreto, tratando só de abstrações de fraco e forte, né? Isso normalmente é limitador. E normalmente, quando a extrema-direita ataca os marxistas, na verdade ele está atacando o pensamento pobre pós-moderno. Normalmente é isso que está acontecendo. Então é por isso que eu faço questão de diagnosticar muito bem que a gente tem um problema muito grave que é o pós-modernismo na nossa sociedade. Então o modernismo, por oposição, é esse projeto de acreditar em ciência. De acreditar que dá pra fazer, dá pra ter conhecimento mesmo, dá pra você saber de verdade, certo? Isso significa uma ingênua crença na ciência? Não, é só saber que dá pra saber. Dá pra saber, tem coisas que dá pra saber, ou não tem. Então eu reduzo, não, eu não estou falando de Descartes, eu não estou falando do desenvolvimento da ciência moderna com Galileu e não sei o que. Eu estou falando que todas essas coisas, de Descartes a Galileu, a Engels, o que une todas essas pessoas num bloco só? Todas essas pessoas acreditam. Se eu me preparar, dá para saber algumas coisas e agir melhor em sociedade sabendo coisas. Esse é o ponto do moderno. O moderno acredita que não é rezando, não é reclamando, não é só brigando. Quando você for brigar, você também tem que estudar acerca daquilo a respeito do que você vai brigar. Você tem que entender empiricamente os dados daquilo que você vai brigar, certo? Então é uma crença, não que existem sábios iluminados e não sei o que. É uma crença que qualquer ser humano, quando ele estuda alguma coisa, ele tende a saber um pouco mais do que quando ele não está estudando, certo? E que, portanto, é uma valorização das pessoas que estudam. Por isso que eu valorizo o João Fragoso, apesar dele ser um Gonzalo, né? Ele é um Gonzalo. Apesar dele ser um Gonzalo, eu valorizo o João Fragoso, porque o menino estuda, não é isso? É por isso que eu valorizo o Jones, inclusive, porque Jones estuda. É por isso que eu não tenho capacidade de valorizar Merlin das Trevas, que tá ligando aí pra xingar todo mundo, né, Merlin? Tem que estudar também, né? Tem que estudar também. Ai, 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 vou encher seu saco, tá, Merlin? Vou substituir o Gaio Fraco por você agora.
Disse Alessio Gomes, se prepara porque o Castanheira oh Deus, soltou um vídeo sobre ditadura, já teremos chororô por aí. Imagino. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ganhar dinheiro em cima disso, é isso que eu vou fazer, sem medo de ser feliz. O Castanheira fez um vídeo, eu vou acabar assistindo o vídeo do Castanhari, eu sei que eu vou encontrar uma coisa ali ou outra que eu discordo, mas vai vir o patético do Thiago Braga, vai fazer um escarcéu, vai fazer um escândalo, e eu vou voltar aqui para dizer a mesma coisa que eu disse hoje. O problema do Thiago Braga é que ele escandalosamente faz uma propaganda de que o problema das escolas e agora do YouTube, e agora ele vai ficar enchendo o saco do Castanheira pra surfar nas vídeos do Castanheira, porque o Castanheira é muito maior, né? Que ele também não é idiota, ele sabe o que ele tá fazendo. Então ele vai ficar surfando que o problema do YouTube são os vídeos do Castanhari que tem uma posição política. Eu vou vir aqui e vou dizer a mesma coisa. Os vídeos do Castanhari, normalmente, eles são bons, são bem acima da média, inclusive, do que você pode esperar de algumas pessoas. E aí ele vai ter suas limitações, porque o Castanhari é humano, porque tá com a equipe ali, porque a função também é fazer divulgação para aparecer, e que o patético do Thiago Braga não só faz a mesma coisa do que o Castanhari, ou seja, ter uma posição, não só faz isso, tem posição nos vídeos lixo que ele faz, mas ele também tem uma posição que é um problema social. Enquanto o Castanhari tá passando lá o vídeo dele tentando explicar as coisas, isso eu tô falando dos vídeos para trás, que esse aí eu não vi ainda, o da ditadura. Que ele tem um posicionamentinho e tarará, como todo mundo vai ter o posicionamentinho dele. O processo do Thiago também tem posicionamento, o posicionamento é muito mais escancarado, ele é muito menos científico do que vídeo do Castanhari, do que qualquer um. A diferença é que ele fica mostrando o livro na tela, né? Eu li esse livro, eu li esse trecho, e ele tá em inglês, olha só, eu leio em inglês, viu? Isso cola porque a maior parte da população brasileira não fala inglês. Aí fica parecendo que você lê inglês, você é o supremo Pokémon, né? Então ele olha esse livro recorta as coisas de contexto, né? Aí ele disse que o Castanhari fez isso uma vez. Quantas vezes o Thiago já não foi acusado disso? De fazer exatamente isso. Pegar o texto da mulher, né, que fala sobre escravidão, tirar do contexto e dizer exato oposto. E ele ainda vai em podcast justificar. Ele ainda vai em podcast dizendo, não, mas é assim que as pessoas fazem. Todo mundo tem posição. A gente vai buscar nos textos aquilo mesmo que é pra corroborar. Caralho! E ainda vai fazer a crítica ao Castanhari dizendo isso. Patético. Então, portanto, o idiota do Henri Bugalho ter passado pano pra esse caso é pra realmente enterrar, né? Assim, o Henri Bugalho não tem moral pra nada na vida, né? Pra nada. Impressionante. Então, assim, problemas nas apresentações do Castanhari certamente irão ocorrer. Alguém vai chorar a pitanga e eu vou aqui surfar pra fazer dinheiro fácil. É isso. Pra mostrar que gente como o Thiago é um problema social. Ele é tipo um câncer, sabe? Só que da sociabilidade. Né? Câncer é um problema do indivíduo, ele é um câncer social. Ele atrapalha, ele faz com que aquela convicção espalhada pelo globo seja: o problema da educação brasileira é que seus professores são de esquerda. Em síntese, passando a linha assim bem simples, a síntese é essa, certo? Beleza. Se uma árvore... É o último superchat, agora eu vou embora. Se uma árvore cair na floresta e ninguém está perto para ouvir, ela faz barulho? Depende de como você define barulho, né? Porque o que ela vai fazer? Ela, de fato, vai fazer com que se propaguem ondas, não é isso? Através do ambiente, não é? Vai se propagar, ondas irão se propagar, e essas ondas, se você chamar o aspecto físico de barulho, então não tem barulho, não é isso? Só que se você entende que barulho é o resultado dessas ondas com características específicas, acertando um aparelho específico que vai representar essas ondas em um sistema nervoso específico, então se caiu e ninguém estava lá para ouvir, o barulho não aconteceu, mas o fenômeno físico que gera o barulho sim, certo? Entendeu? Deu para entender? Depende de como você está definindo o barulho. Se barulho é o fenômeno mental após a interpretação do fenômeno físico, então não tem barulho. Se barulho é o fenômeno físico em si, então tem barulho. Então é isso. Beijo no coração de vocês. Falou, valeu e até.